Capítulo 24. Razões fortes originam ações fortes. Shakespeare, Wiltshire, 7 de setembro de 1805. Neste instante, a pena treme em minhas mãos. As letras são borrões quase indecifráveis. Entretanto, preciso continuar registrando-as. Estou tão desesperada, descrente aos prantos, que temo não ser capaz de concluir estas linhas. Ou manchar com minhas lágrimas este papel encardido, que será anexado a uma espécie de livreto, costurado por mim mesma, no qual eu costumava escrever alguns poemas, mas que depois se tornou o depósito de minhas lamentações. As folhas estão repletas delas, mas também de momentos tão aprazíveis como jamais ousei imaginar que um dia viveria, e eu vivi. Sei que até o último minuto de minha existência serão a essas lembranças que me agarrarei. Somente elas me darão algum consolo, mesmo que tenha sido por ousar tentar ser livre e feliz, que hoje me encontro aqui enclausurada e sem perspectivas. Tenho à minha frente um castiçal de bronze, onde repousa uma vela acesa e quase inteiramente derretida, mas que ainda ilumina um pouco este frio aposento, lançando sobre as paredes de pedra as sombras de minhas próprias mãos, movimentando-se freneticamente. Sinto latente a angústia de registrar minha vida, como se isso fosse me salvar, como se pudesse. Suspiro sentindo uma crença quase vã no impossível, fortalecida pelo amor que ainda pulsa forte em meu peito, sempre pulsará. Finalmente consegui papel e tinta, após ter meu diário arrancado de mim pela monja superiora, que não me deixou ficar com nenhum de meus pertences, e os guardou todos consigo em sua saleta particular. Não que a ânsia por escrever seja por razões felizes. Não são felizes meus dias neste lugar cinza e frio. Meu coração tornou-se ainda mais pálido que as paredes deste convento. Este lugar, o qual minha mãe chama de abençoado, é, na verdade, uma prisão. Aqui há jovens de várias idades e muitas histórias, a maioria delas marcadas por aquilo que chamam de desonra. Assim, as intitulam de desvirtuadas ou pecadoras. Rezamos praticamente o dia inteiro e às vezes também de madrugada. Assim que cheguei, a monja superiora teve comigo uma reunião particular onde disse que eu deveria escolher o caminho da redenção, abandonar meus pecados. Amar é pecado? Perguntei-lhe com os olhos úmidos. Quando esse amor a conduz à perdição, sim. O verdadeiro amor é o que encontramos no Senhor. Esqueça tudo o que está fora destes portões. A partir de agora iniciará seu noviciado, no qual será preparada para mais tarde fazer seus votos. Não farei voto algum, bradei inconformada, nem agora, nem nunca. Como punição por minha rebeldia, recebi o castigo de ficar 2 dias sem comer e com a porta do meu dormitório trancada. Mas sei de punições muito mais severas, como o caso de uma interna que ficou 1 semana encarcerada, recebendo apenas água e pão seco, além de ter levado chibatadas em público, no meio do pátio do convento. Sua transgressão foi ter trocado cartas com seu amante, já que havia sido trancada no convento pelo seu esposo como punição por sua traição. Há várias jovens presas aqui para a correção marital ou paterna. As internas que fazem seus votos solenes usam túnicas de uma cor diferente das que pronunciaram votos simples. Mas as rebeldes como eu, geralmente retidas contra a vontade, precisam usar véus negros de tafetá.
O véu que me cobre a face é a única coisa da qual não posso me queixar. Ele ajuda a ocultar meus olhos constantemente úmidos por meu pranto silencioso, que rola por meu rosto em quase todos os momentos. Além das rotineiras orações, realizamos atividades a fim de manter a força de trabalho necessária. Então nos incluem em oficinas de lavanderia, tecelagem e engomagem. Porém, há muitas internas que não estão saudáveis para trabalhar. Encontram-se nas enfermarias, febris com sífilis, sarna e outras doenças. Tais condições de detenção e enfermidade já levaram mais de uma ao suicídio. Estou há 2 meses sem ver James, sem ouvir sua voz. Lutei para manter viva a pequena centelha de esperança que vivia em mim. Mas então, hoje, tudo acabou. Desde que aqui cheguei, não tenho feito outra coisa a não ser chorar e orar. As 2 coisas contra a minha vontade. Mamãe e papai não voltaram para me visitar e, sem notícias, comecei a entrar em desespero. A única pessoa em que passei a confiar neste lugar é uma jovem chamada Ana. Posso dizer que nos aproximamos tanto que já nos consideramos amigas. Ela chegou ao convento há 2 anos e, por mais que me custe entender, disse que veio por vontade própria, atendendo ao que ela acredita ser sua vocação. Seu trabalho no convento, como ela mesma disse, é auxiliar as novas internas, assim como eu, nos orientando a ter resignação e fé. Ana ficou órfã e as únicas pessoas que lhe restaram no mundo foram uma irmã casada, que vive na vila de Ugarston, e uma tia que, para minha surpresa, ela revelou ser a monja superiora do convento. Sendo assim, Ana conta com proteção e regalias, e foi através dela que busquei finalmente receber notícias de James e de minha família. Uma vez a cada mês, acontecem as visitas às internas. Então, implorei para que Ana perguntasse à irmã sobre a família Burman, qualquer coisa que ela pudesse dizer. Sendo uma vila pequena, onde todos sabem da vida dos vizinhos, eu esperava por qualquer informação que me trouxesse um pouco de alento. Quando as visitas terminaram, Ana veio até mim com o rosto pálido. Estávamos no jardim do convento em um dos poucos momentos de liberdade que tínhamos. Séria, ela sentou-se ao meu lado e pegou minhas mãos. Sinto muito. Foram as primeiras palavras que disse. Não compreendi. Sobre o que, afinal, ela sentia muito. Não há uma forma fácil de lhe dizer isso. Seu James, ele morreu, Lola. Eu realmente sinto muito. Não, Ana, isso é uma inverdade. Não pode ser. Levantei-me daquele banco de pedra e com os olhos marejados olhei para o céu acinzentado. Quisera eu que fosse mentira, Lola, mas minha irmã tem certeza. Ele morreu ontem. O Gaston inteira comenta a sua morte. E pegando minhas mãos, ela chorou comigo. Ana não conhecia meu James e sequer dimensionava o tamanho do meu amor, mas chorou comigo. Sinto muito, tornou a dizer. Mas, Lola, você ainda está viva. Não se deixe morrer por dentro. Sei que está aqui contra a sua vontade, mas quem sabe descubra alguma vocação, assim como eu descobri. Minha única vocação foi amar James. Foi para isso que nasci. Para viver o que vivi ao lado dele. Ana, se James realmente... Oh, céus, não consigo dizer isso. Mas, se ele se foi, eu também quero ir. Não diga isso, Lola, falou suplicante. Não sei viver sem James, não quero nem ao menos tentar. Porém, mesmo que meu corpo se vá, sinto que o amor jamais perecerá. O amor que sinto foi plantado tão fundo que ninguém poderá arrancá-lo.
E se eu viver, estarei condenada a cada dia imaginar quão doce poderia ter sido viver plenamente este sentimento que tive o privilégio de sentir e receber. Ah, seria necessário muito mais do que uma vida para que se esgotasse tanta bem-querença. Mas hoje, em que tudo me foi tirado, sinto-me fraca, como se a vida se esvaísse de mim junto com cada lágrima que derrubo. Penso que apenas ainda não me fui porque Deus deve achar que necessito sofrer um pouco mais. Ou talvez seja aquela migalha de esperança que ainda insiste em me alimentar. Esperança? Não, a esperança também se foi. Capítulo 25. O amor alivia como a luz do sol depois da chuva. Shakespeare. Garston, 6 de setembro de 1805. Foram os dias mais difíceis, longos e torturantes da minha vida. Nada fazia com que os pais de Lola revelassem seu paradeiro. Depois do episódio da discussão com eles, eu e Richard fomos impedidos de entrar na House Flowers. Richard vivia o tormento duplo de não saber onde estava Lola e de estar impedido de partir com Ellen. Estava com medo, assustado como um pássaro com as asas feridas. Richard queria voar, mas não conseguia. Era para ele impossível afastar-se de Garston e Beancombe sem antes saber que Lola estava bem. A temporada de Londres havia terminado e o marido de Ellen retornaria a qualquer momento. Fomos acolhidos pela senhora Holly e pelo senhor Julius, mas sua casa era pequena para todos nós e não queríamos atrapalhá-los. Ambos estávamos perdidos, sem perspectivas. Era uma manhã fria quando Richard saiu cedo para visitar sua amada. Eles tinham um local de encontro, as ruínas do Corfe Castle, onde estavam a salvo dos olhares de sentinela da governanta. Eu estava escovando os pelos do meu cavalo quando o Sr. Christopher apareceu montado. Sr. James, o senhor precisa vir comigo, disse o pai de Lola com um semblante muito sério. Meu coração gelou ao imaginar que pudesse ser algo relacionado a Lola. Ir com o senhor para onde? Estranhei tanto sua aparição quanto seu pedido. Para a House Flowers. Naquele instante não entendi, mas quando cheguei à mansão pude mesmo, de longe, ouvir os gritos do meu pai. Ele gritava meu nome. James! James! Meu nome era intercalado com um grito de dor. O médico está aqui? Perguntei ao Sr. Christopher. O médico esteve aqui durante a semana e também hoje pela manhã, mas seu pai o expulsou depois de ser avaliado. As dores aumentaram e... Corri pelas escadarias acima enquanto o Sr. Christopher falava e cheguei ao aposento do meu pai em instantes. Estou aqui, falei ao me aproximar da cama, encontrando-o entregue a uma dor absurda. Estava febril e quase delirante. Ao lado da cama havia várias tigelas com água e panos que as criadas usavam para tentar amenizar a sua febre. Ah, então você veio, gemeu ao me ver. Não me odeia tanto quanto pensei. Eu não o odeio, meu pai. Sentei na beirada da cama e peguei a sua mão. Deveria o odiar, porque não pode me odiar. Ele tentou gritar, mas só o que conseguiu foi tossir e respingar sangue em suas roupas. Cobri seu corpo com o lençol para que ele não visse o sangue. Porque o Senhor é meu pai, disse-lhe. E isso me torna melhor? Isso não me torna nada melhor, reclamou em tom de agonia. Isso o torna meu pai. Não amo suas atitudes, nem o que fez consigo mesmo,
mas o amo porque odiá-lo está além do que consigo. Quer dizer que não consegue me odiar? Perguntou, tentando abafar um bramido de dor. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Não consigo e nem desejo isso. Você é como sua mãe, James. Mesmo depois de tudo que fiz a ela, Emily nunca conseguiu me ofertar o ódio. E eu merecia. Eu merecia muito que ela me odiasse. Eu preferia que me odiasse com todas as suas forças. Estou morrendo, James, e não posso suportar a dor de saber que lhe fiz tanto mal e ainda sou retribuído com isso. Com amor? Disse-me que ele não existia, recorda-se? Mas ele existe, meu pai. Eu o amo, apesar de tudo. Mas diga por que me chamou aqui. Já esteve doente outras vezes, com crises e dores intensas, e nunca mandou me chamar. Já disse que estou morrendo, James. Acaso não consegue ver que estou morrendo? Já esteve morrendo antes e não morreu. Procurei tranquilizá-lo. Será que até mesmo na hora da minha morte terei de brigar com você? Estou morrendo. E então ele tossiu novamente, deixando o lençol manchado de sangue. Está vendo? A doença me consumiu. Jamais pensei que pudesse doer tanto. O caso, James, é que penso ser verdade aquelas besteiras de pedir perdão no leito de morte. O que quer dizer? O Senhor quer me pedir perdão? Entenda assim se quiser. Nunca fui bom como você. Não saberia ser capaz de rebaixar-me, nem mesmo neste momento. Mas preciso que ao menos saiba que arrependo-me. Pedir perdão não é rebaixar-se, meu pai. Mas arrepende-se de quê? De tudo, James. Do que fiz a mim mesmo, de beber tanto, de matar o amor e os sonhos de sua mãe. Eu nunca me senti assim. Estou péssimo. Detesto me sentir arrependido. Esse é um sentimento muito sufocante. Penso que se arrepender já é algo muito bom, mesmo que infelizmente isso não corrija as coisas que já se foram. Quanto ao hoje, acha que pode corrigir algo? Pode, ao menos, dizer aos pais de Lola que mentiu sobre nós? Meu pai, sinto que posso perdoá-lo por tudo, mesmo que nem me peças o perdão, se puder fazer com que diga onde Lola está. Não preciso que lhe digam nada, eu mesmo sei onde ela está. Confessou com agonia, as dores pareciam aumentar. Sabe? E vai me dizer, segurei suas mãos. Sua Lola está no convento de Wiltshire, falou com a voz sôfrega, os olhos perdendo as forças. Em um convento? Oh, Deus! Pai, papai! Sacudi suas mãos e vi seus olhos se fecharem. E então ele se foi. Posso nunca ter concordado com as atitudes de meu pai, repudiado sua conduta com minha mãe e com ele mesmo, mas, ainda assim, chorei sua morte. Chorei ao saber que não o veria mais e que feneceria com ele minha esperança de vê-lo se transformar em alguém melhor. Desci as escadarias arrasado e sentei-me em uma poltrona da sala. O pai de Lola se aproximou e repousou sua mão em meu ombro. Sinto muito. Disse-me ao ver minhas lágrimas e concluir o que havia acontecido. Meu pai me contou onde Lola está. Precisou estar à beira da morte para ter um gesto de indulgência. Mas não consigo deixar de me perguntar por que vocês não me disseram. Perguntei com lágrimas ainda rolando em minha face. Certamente não é comum que os homens demonstrem suas fraquezas e dores, derrubando lágrimas para que todos vejam, mas eu não me importei.
Porque fui um covarde, Sr. James. Eu sempre fui, disse o Sr. Christopher, baixando os olhos. A reflexão faz de todos nós covardes. Disse-lhe, sorrindo fraco, com a certeza de que Lola, se ali estivesse, riria das minhas citações de Shakespeare. E então levantei-me daquele sofá com um único propósito: buscar Lola. Sr. James, fui interrompido pela voz da mãe de Lola, que surgiu na sala e se colocou em minha frente. Ao seu lado, vi Audrey com o olhar assustado. O que deseja, Sra. Mary? Perdoe-me, mas não estou com cabeça no lugar para ter agora qualquer tipo de discussão. Não desejo discutir. Quero pedir seu perdão, disse ela. Seu pedido de perdão nasceu junto com a morte de meu pai? Oh, não, falou consternada. Sinto muito pela morte do seu pai. Sobre Lola, estou verdadeiramente arrependida, acredite. Ontem mesmo disse ao meu marido que devíamos buscá-la e deixá-la livre para o Senhor. E fechando os olhos, pôs-se a orar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mary, pare com isso, interveio o esposo. Ao menos uma vez em sua vida não use Deus para se proteger de seus pecados. Sua ganância. Nós erramos. Eu ainda mais por ter me deixado influenciar. Vá, Sr. James, busque Lola. E não se preocupe em tentar nos perdoar, porque não merecemos. Merecemos sim, meu esposo, disse Mary aflita. Nosso erro foi sempre tentando acertar, buscando o que achávamos melhor para nossas filhas. Mas sim, Sr. James, busque-a. Sei que ainda a ama, acrescentou. Agora acredita no meu amor por Lola? Olhei-a consternado. Claro que a amo. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. E com esse pensamento, eu os deixei naquela sala, tendo ainda a força de ir à casa do Sr. Julius e contar a ele e à Sra. Holly sobre a morte de meu pai. Apesar do meu desejo de ir imediatamente buscar minha amada, tive de cuidar do sepultamento do meu pai, contando com o apoio do Sr. Julius e de Richard. No final da noite, toda a vila de Ulgarston já sabia do acontecido. O pároco da igreja principal do condado ofereceu-se para fazer as rezas, e o Sr. Julius tratou de tudo que eu não me sentia em condições de cuidar naquele momento, como o cortejo e outros pormenores. Despedir-me de meu pai foi como ter perdido uma parte que nunca tive. Se a vida nos é uma oportunidade de encontro, penso que nos perdemos no caminho. Se havia algum segredo para descobrirmos, não pudemos desvendá-lo. E se o amor fosse o segredo, também não conseguimos ofertá-lo.